O Palmeiras perdeu por lesão o atacante Dudu até o final da temporada de 2023. Disso nós já sabemos, ele já fez a cirurgia, já está se recuperando. Mas agora o treinador Abel Ferreira tem um grande abacaxi na mão para descascar, que é como fazer o Palmeiras jogar sem essa peça tão importante. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Para você que está chegando agora, sempre lembrando, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. E vamos lá, vamos colocar uma mesa tática aqui na tela, sempre lembrando o tablet que eu uso para fazer essa mesa tática, eu deixo na descrição. E a gente vai começar descrevendo o papel que o Dudu cumpre nesse time do Palmeiras para a gente saber o que a gente perde com a ausência dele. E automaticamente para a gente imaginar também de que modo a gente pode compensar isso de alguma forma. Então vamos lá. Em geral, a formação que o Palmeiras mais tem utilizado ao longo dos últimos tempos, que a gente já sabe, é aquela tradicional aqui com lateral direito, 2 zagueiros, lateral esquerdo, 2 volantes, 2 pontas abertos, um meia centralizado e o seu atacante, certo? Essa estrutura tática tem funcionado com o Dudu fazendo esse papel aqui. Só que por sua vez, a gente sabe que no futebol, atualmente, durante uma partida, a equipe muda de formação várias vezes. A equipe atacando tem uma formação, se defendendo tem outra. Então o Palmeiras não fica assim o tempo inteiro, né? Quando o Palmeiras, por exemplo, tem a bola e está saindo jogando, não é raro você ver o Dudu, ou seja, o Palmeiras está tocando a bola aqui entre seus zagueiros, né? Os laterais, não é raro você ver o Dudu vir abrir aqui bem na ponta, ficar bem aberto para dar uma opção de jogo, para ele receber a bola e quem sabe partir para cima ou às vezes voltar para o zagueiro e recomeçar o lance. Então ele dá amplitude para o time muitas vezes, como uma opção de passe, né? Outra coisa, quando o Palmeiras tem a bola e está atacando pelo lado esquerdo, por exemplo, o Piquerez aqui está descendo, né, fazendo um apoio, chegando na linha de fundo, o Dudu é o jogador que mais frequentemente vai chegar perto dele aqui para negociar, fazer uma tabela, fazer uma troca de passes ali. É claro que ao mesmo tempo tem toda uma movimentação do time que está acontecendo aqui, que eu não vou ficar desenhando o tempo inteiro, porque toma muito tempo, mas enfim, o que importa para a gente saber é que o Dudu também apoia aqui o jogo do lateral. E uma outra coisa importante é que quando o Palmeiras está atacando aqui pelo lado direito, lá com o Mike, com o Arthur, com o Marcos Rocha, seja quem for, o Dudu muitas vezes, ao invés dele ficar aberto, aí ele fecha e vem fazer uma espécie de segundo meia junto com o Veiga. Então o Veiga apoia muito mais aqui o lado direito, né? O Veiga gosta de pisar na área. Quando o Palmeiras está atacando pelo lado direito, então o Dudu vem fechar. Para ser também, quem sabe, possivelmente mais uma presença entrando na área, para ser uma opção ali preenchendo no meio de campo, enfim. Uma coisa normal, né? Uma movimentação simples, não tem muito segredo nisso. Por outro lado, quando ele, Dudu, tem a bola, e agora veja, não quando o Palmeiras tem a bola e ele está se apresentando para receber o passe, mas quando ele tem o domínio da bola, é muito comum ele receber a bola aqui aberto pela esquerda e puxar para dentro para tentar um passe, fazer assistências, isso é uma coisa que ele faz bem, né? Ou para tentar até mesmo uma finalização para o gol, o que aí ele já não tem um aproveitamento tão grande, mas eventualmente ele finaliza também com o pé cruzado, uma coisa que ele também gosta de fazer. E outra coisa é que nessa movimentação, uma coisa que ajuda muito o lateral esquerdo é que o Dudu, por ser um jogador habilidoso, um jogador que tem muita visão de jogo, pensa rápido, consegue achar soluções para os lances, é que ele, ao puxar aqui para dentro, ele puxa junto à marcação do zagueiro e dá o corredor para o Piquerez passar. Conforme ele joga aqui aberto, né, os marcadores adversários alternam. Ora é o lateral que está marcando ele, ora é o outro ponta do outro time que está marcando ele. E nessa troca de um defensor por outro, com a sua movimentação, ele cria espaço com seus dribles. Se ele consegue passar pela linha de um deles, ele cria uma vantagem numérica, porque daí fica ele e o Piquerez contra mais um defensor, e aí tem um espaço para fazer um cruzamento, uma jogada, enfim. Ele gera bastante espaço aqui pela esquerda e torna a vida do lateral mais fácil, certo? Então basicamente esse é o jogo do Dudu quando o Palmeiras tem a bola. E quando o Palmeiras não tem a bola, fecha suas linhas aqui, o Dudu é esse jogador que fica pela esquerda, né? Fica aqui o Rony e o Rafael Veiga mais fazendo o primeiro combate, aqui os 2 volantes, os 2 pontas fecham, recuam para dobrar aqui com os laterais e fazer 2 linhas de 4, e assim o Palmeiras se defende, né? Então o trabalho de recomposição também não tem muito segredo, mas é uma coisa que ele faz, ele tem se entregado bastante, é uma coisa que ele passou a fazer inclusive, né? No começo da carreira obviamente não era assim, mas agora ele tem feito essa parte mais defensiva também, e o que muitas vezes até compromete o jogo ofensivo dele, porque ele jogando mais aqui atrás, às vezes falta perna para você toda hora puxar contra-ataque, sair correndo com a bola para fazer a sua finalização, a sua jogada. Então o Dudu nessa temporada tem sido menos ofensivo e mais um jogador tático. E em termos gerais, individuais, o que o Dudu acrescenta é isso, né? Um jogador de baixa estatura, então não acrescenta no jogo aéreo. Porém, de muita qualidade técnica, muita visão de jogo, que gera muitas vezes passes para gol. Se você pegar as últimas temporadas do Brasileiro, você vai ver que as médias do Dudu de passes para gol, de passes para lances decisivos é muito boa. Ele é um jogador que cria muita chance para o time, e, portanto a gente vai ficar sem isso por enquanto. E até pela idade, é um jogador já na casa dos 30 anos, é um jogador que já viveu muita coisa, jogou em muitas posições, cumpriu muitos papéis táticos, então tem uma consciência tática muito grande, por isso ele tem ajudado bastante o Palmeiras aí, do Abel Ferreira, que gosta desse tipo de jogador, né? Ele se transformou nisso ao longo aqui dos últimos anos. Então agora que a gente descreveu como o Dudu joga, a gente sabe a importância dele para o time. E a gente já vai começar a pensar aqui também que nos jogadores que estão em campo,
ou dos jogadores que estão no banco e podem entrar, nenhum deles, no atual elenco, vai cumprir esse papel aparentemente tão bem como o próprio Dudu. Então, talvez a gente tenha que mudar o formato do jogo. A primeira dica do que pode acontecer e que o Abel Ferreira já demonstrou, ele tentou, foi fazer a troca de lado do Arthur, que joga pela direita, com o Dudu pela esquerda. Então esse jogador veio cumprir esse papel e no lugar que ficou vago aqui na direita ele pôs o Mike. É um lateral, mas joga numa linha mais avançada, então ajuda na construção de jogo. A gente já conversou um pouco sobre isso, o que muda no Palmeiras aqui. O Mike ele não vai dar tanta profundidade com drible, com lances assim, mas é um cara que vai saber trocar passes, articular jogadas pela direita, mas tira um pouco da velocidade do jogo pela direita, já que o Arthur é um jogador que decide mais rápido, traz para dentro, chuta, é um jogador mais agudo. O Mike vai ser mais um construtor e o Arthur mais incisivo. Então a gente perde um pouco de incisividade do lado direito. O Arthur, por outro lado, do lado esquerdo, a gente está agora numa data FIFA que tem um tempo para trabalhar, melhorar, acertar os detalhes ali, né, ajustar coisas que não estavam bem. Mas nos jogos que a gente teve de demonstração do Arthur jogando pela esquerda, a gente acaba perdendo dois jogadores. A gente perde o Dudu, que saiu por lesão, e perde o Arthur, que passa a não fazer tão bem esse papel. Mas a primeira ideia do Abel foi essa, fazer o Arthur fazer exatamente o que o Dudu faz. Recompõe aqui numa segunda linha, com a bola tenta trazer para dentro. Quando o Palmeiras ataca pela direita, ele fecha aqui para virar um segundo meia ao lado do Veiga. Mas lembrando que o Arthur é um jogador canhoto, então aqui ele não tem aquela característica do pé trocado que ele tem do outro lado. E com isso muda bastante, parece que ele ficou meio perdido, ele ainda não encontrou uma forma de jogar. Se nesse tempo de ajuste que a gente tem agora conseguir acertar com o Arthur esses detalhes, quem sabe ele suba de rendimento, mas até aqui não parece ter dado certo. E essa é a primeira dica, que o Abel Ferreira já usou essa formação, quem sabe ele possa usar de novo. O resto do time escalado mais ou menos da mesma forma. E eu acredito que, no geral, as alternativas que o Abel Ferreira vai encontrar não mudam tanto o esquema tático, porque o Abel tem essa característica de acreditar no modelo pronto, no modelo repetido, para que você ataque e defenda com método. Não fique... Claro que os jogadores ali nos terços finais, nas partes decisivas, têm a capacidade de tomar uma decisão, de chutar, de tocar, isso é uma escolha individual dos jogadores. Mas as movimentações e as ideias de jogo são bem definidas para que o Palmeiras tenha consistência no seu modelo de jogo. Me parece que o Abel Ferreira sempre gostou disso. Então, uma ideia simples seria simplesmente substituir o Dudu por um jogador da posição. E aqui o Palmeiras tem no banco o Breno Lopes e tem alguns meninos da base, como o Kevin, como o Luiz Guilherme, tem o John, que ele já testou algumas vezes, mas é uma característica até diferente desses outros, e até o Ender, que poderia jogar aberto aqui. A grande questão é, se ele põe o Breno Lopes, ele mantém o poder de recomposição, o Breno Lopes já mostrou que gosta de correr atrás de lateral também, de marcar e tal, é um jogador mais alto, ganha com bola aérea, mas a qualidade técnica cai muito. Visão de jogo cai drasticamente, qualidade do passe. Então o Palmeiras ganharia um jogador que faz o volume aqui, né, que é capaz de recompor, mas não vai ser muito criativo, não vai ajudar o time a construir lances como o Dudu ajuda. Por outro lado, o Breno Lopes chuta muito, de onde ele pega ele chuta e tal. Às vezes ele acerta um chute ou outro, mas a gente sabe que é um decréscimo na parte ofensiva do time. Os meninos da base, por outro lado, têm qualidade técnica, demonstram isso. Principalmente o Luiz Guilherme, me parece, dos que eu vi aqui, parece ser um que se destacou mais por enquanto. Só que aí não tem a consciência tática do Dudu, são garotos novos, não vão ter provavelmente esse poder de recomposição, seja o Ender, que é aberto aqui, seja o Luiz Guilherme, enfim. Então aí o Palmeiras fica mais vulnerável defensivamente, e isso muda o jogo do Piquerez, que vai se ver mais obrigado a cumprir tarefas defensivas. E aí quem sabe o Palmeiras toque de lado, passe a dar liberdade mais para o lateral do lado direito, e aí teria que ser o Mike, não o Marcos Rocha, que já não desce tanto, enfim, muda bastante coisa. Então acho que não seria uma alternativa das mais preferidas pelo Abel. Entretanto, com o Breno Lopes é uma que parece que ele gosta mais. Talvez o torcedor não, mas é o que talvez mude menos. Outra coisa que ele testou foi a entrada do próprio John aqui, mantendo toda a estrutura tática do time, só que o John não é nem um ponta desses velocistas, dribladores, nem nada disso, ele é mais um meia mesmo. E o meia aqui também vai decair o nível técnico, vai decair a visão de jogo e tudo mais, mas ele ajuda a recompor também. O Palmeiras já testou, eu particularmente não acho que funcione tão bem, eu acho que o Palmeiras perde muita criatividade, muita mobilidade aqui no setor, e a vida do Piquerez também não fica tão mais fácil assim com a presença do John. Então essas são as alternativas sem mudar o esquema tático. E sempre lembrando que tem várias variações dentro de cada esquema que eu coloco aqui, de repente o Arthur vindo para a esquerda, o menino da base entrando na direita, ou o menino da base cumprindo só o papel do Dudu e o Arthur continua na direita, ou o Arthur sai do time, entra o Mike na direita e o menino vem da esquerda, enfim, vocês devem entender que tem muitas variações, né? A gente só está dando a ideia geral aqui. E outra ideia que o Abel Ferreira já usou em algum momento que ele pode tentar repetir também é a ideia de jogar com dois atacantes. Só que são dois atacantes que um deles é um falso atacante, né? Talvez até o Flaco Lopes. Então o Palmeiras com a bola dessa formação tradicional passaria a ser um 3-6-1 basicamente. Com a bola aqui fica aquele trio armando, construindo o jogo aqui atrás, né? Murilo Gomes e Marcos Rocha ou algum outro lateral.
Os dois volantes, aqui aberto pela esquerda, o Piquerez e o Mike, ou seja, quem for, pode ser o Arthur aqui pela direita também. O Rafael Veiga caindo um pouco mais pela direita. E os dois atacantes, que podem ser Rony e Hendrick, podem ser, mas principalmente eu acredito Rony e Flaco Lopes. O Flaco Lopes sendo um cara que faz aquela movimentação de voltar para construir o jogo. A gente já viu ele fazendo isso várias vezes desde o começo. Então um fica mais como ponta de lança e o outro, embora tenha a presença de área aqui, na hora que o time se recompõe, ele vai ser o que vai fazer a linha de frente e tudo mais. Obrigando até que o Veiga, inclusive, ajude um pouco mais na recomposição, mas, entretanto, vai ser o cara que vai vir fazer esse papel como se fosse um segundo meia aqui, do lado do Veiga. Então ele tem a presença de área, se movimenta, às vezes troca com o atacante, eles podem fazer várias movimentações nesse sentido, mas aí ficaria então o Rony lá na frente, Flaco Lopes e o Veiga. Por exemplo, uma outra forma que o Palmeiras pode jogar e que o Abel Ferreira já usou em alguns momentos para tentar aí algumas variações. E tem aquele último cenário que às vezes o Abel Ferreira até usa num momento mais emergencial, que ele tira um dos volantes aqui, pode ser o Gabriel Menino, o Richard Rios, vem o Veiga cumprir esse papel como se fosse ele o segundo volante e o Palmeiras joga com dois atacantes, mas com dois pontas abertos aqui, municiando os atacantes. Então fica uma espécie de 4-2-4, a gente viu o Abel Ferreira utilizando isso na temporada também. Aqui provavelmente seria um Breno Lopes, aqui um Arthur, um Luiz Guilherme, o Zé Rafael Veiga. Isso provavelmente é um cenário em que o Abel Ferreira estaria buscando um resultado, precisasse de uma criatividade a mais, precisasse abafar mais o adversário. A gente viu ele fazendo isso em outros momentos, mas é uma alternativa que ele geralmente testa quando ele quer realmente criar volume de jogo e ir para cima, é muito menos defensivo do que as outras alternativas. Para começar um jogo, acho difícil que ele comece uma partida assim, sobretudo se a gente estiver falando aí de Boca Juniors, semifinal de Libertadores ou qualquer outro jogo aí de grande peso. Então, meus senhores, essas são algumas alternativas de como o Palmeiras pode jogar, de como o Abel Ferreira pode pensar algumas soluções aqui para campo. Eu acredito particularmente que o Abel vai tentar manter aquelas que mudam menos o esquema tático, como a gente já viu os testes que ele mesmo já fez, de simplesmente colocar o John para cumprir o papel, muda muita dinâmica, colocar um outro ponta como o Breno Lopes, que recompõe, mas perde na criatividade, me parece a cara do Abel também. E a outra ideia foi simplesmente trocar o Arthur de lado para o Mike fazer a do Arthur, o Arthur fazer a do Dudu. Mas aí o Arthur, infelizmente, caiu muito de rendimento e parece também não ter funcionado. Então, das 3 tentativas que ele teve, que ele já testou, nenhuma delas até agora me agradou tanto. Nessa semana de ajustes aqui de treino, data FIFA, provavelmente eles estão trabalhando em cima disso e a gente vai ver que solução ele vai nos apresentar. Se é colocar 2 atacantes, se é fazer essa composição de um 3-6-1, se vai colocar algum menino da base ou não, enfim, são muitas alternativas e vocês podem me dizer também como vocês fariam, quais ideias vocês têm, vocês podem deixar nos comentários, obviamente, que eu vou acompanhar também. Certo? Então, por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos e até a próxima. Fui!